a sua Bíblia, Salmo de número 125. Salmo 125. Fala da segurança daquele que confia em Deus. Segurança daquele que confia em Deus. O Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Vamos estar orando. Aqueles que confiam no Senhor, esses são como o monte de Sião. Esses não se abalam, esses permanecem para sempre. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, nós estamos, Senhor. E já te agradecemos por estar aqui neste lugar. Muito obrigada, Senhor. Vai de encontro também a cada coração, aqueles que estão, Senhor Deus, assistindo, aqueles que estão assistindo nesse momento, Senhor. Meu Pai, eu entrego a vida de cada um em suas mãos. Derrama da sua graça, derrama do seu favor, meu Pai, que eles possam entender que aqueles que confiam no Senhor, esses são como o monte de Sião. Aqueles que confiam no Senhor, esses não ficam confundidos. Pai, então o Senhor, meu Pai, coloque isso dentro do coração de cada um, dentro do coração desses que estão ouvindo, daqueles que vão ouvir, que vão assistir. Meu Pai, eu entrego em suas mãos os nossos irmãos que estão na Europa, os nossos irmãos, meu Pai, que estão, Senhor Deus, fora do Brasil. Pai, nós entregamos cada um em suas mãos e já cremos, Senhor Deus, naquilo que o Senhor vai fazer. Pai, eu te peço também, Senhor, toma o primeiro lugar neste culto. Meu Pai, que o Senhor venha reinar. Reina, meu Pai, sobre as nossas vidas. Meu Pai, o trono está preparado para o Senhor. Então pode reinar, Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te louvamos nessa noite, Pai. Bendizemos o seu nome, Senhor, te pedimos, Pai. Mostra-nos sua glória. Mostra-nos sua face nessa noite, Pai. Nós queremos ver tua face. Nós queremos ver tua face, Senhor. Nós queremos olhar nos seus olhos. Nós queremos olhar em seus olhos, Senhor. Revela-se a nós, Senhor. Revela-se a nós, Senhor Jesus. Esse é o clamor do seu povo, Jesus. Esse é o clamor do seu povo, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te honramos, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Tu és bem-vindo nesse lugar. Você liberdade para adorar a Deus nessa noite. Você liberdade para que louvores a Ele nessa noite. Então não existe. Não existe. Negar o seu melhor. Negar o louvor que merece. Não existe. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice o seu tempo. Mas faça bom uso desse momento que você está aqui. Faça bom uso desse momento que você está aqui diante dele, na presença dele. Nós te amamos. Te honramos. Oh, Senhor. Tu és o nosso amado. Tu és o nosso amado. Desejado de nossas almas. Filho, és bem-vindo.
Purifica-me, sem santificação, deverá de mim. Eu quero te ver. Você vai. Santifica-me, purifica-me, sem santificação, deverá de mim. E eu quero te ver, te adorar, te contemplar, no Santíssimo lugar. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado Rei. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que traz liberta, é tua presença, é tua essência em mim. Porque saiba muito bom, a gente vai ter nosso coração desde o início. Quando nós queremos a presença desse lugar, vamos levar o nosso amor por Ele, vamos nos levantar, vamos fazer mover os céus sobre esse lugar, vamos fazer com que Deus seja presente sobre esse lugar. Isso. Santifica, com todo o seu coração, purifica no Senhor. Purifica-me, sem santificação, sem santificação, deverá de mim. E eu quero te ver. Santifica-me, purifica-me, Senhor, sem santificação, deverá de mim. Eu quero te ver, te adorar, quero te contemplar, no Santíssimo lugar. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado Rei. Tu és a minha vida, tu és o amor Senhor, o ar que eu respiro, tu és o pão que alimenta, o pão que alimenta, é tua presença, é tua essência. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado Rei. Tu és a minha vida,
lugar. Tu és a minha vida, uma-me eu espero, uma vida eterna, é tua essência, é tua essência, Faça a tua glória. mostra-me tua glória, Vamos levantar esse coração. mostra-me teu rosto, E que a Deus de Deus sobre esse lugar. Vamos declarar. mostra-me tua face, amado bem. Tu és a minha vida. Tua-me eu espero, o pão que te alimenta, é tua essência, é tua essência, Nós só precisamos desse lugar. Nós desejamos, Senhor. Nós queremos, Senhor, impactar esse lugar, Senhor, com a sua presença, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser guiados pelo seu Espírito, Senhor. Nós queremos para o seu Espírito, Senhor, sobre esse lugar, Senhor. Senhor, nós não temos outra razão, outro motivo, Senhor, do que estar na sua presença, Senhor. Pois tu és o nosso pão, tu és aquilo que sacia a nossa sede, tu és aquilo que nos dá, Senhor, esperança para amanhã. A sua palavra, Senhor, nos fortifica. Por isso nós estamos aqui te adorando, Senhor. Pois tu és, Senhor, o nosso pão, Senhor. Tu és o nosso alimento, Senhor. Então, se você veio aqui para adorar a presença de Deus, feche os seus olhos, declare seu amor por Ele. Declare o quanto você necessita da presença dEle, quanto Ele é a sua essência. Porque não há outro bem além de ti, Senhor. Nós não temos outro recurso, Senhor, do que a sua presença, Deus. Nós precisamos nos movimentar para poder ver a sua presença, Senhor. Assim como Zaqueu se movimentou, Senhor. Para de qualquer maneira, por isso, ver a sua presença, nós queremos ver a sua presença nesse lugar, Senhor. Visita-nos, Deus. Para que nesse lugar, Senhor, com o teu Espírito, Senhor. Mostra a sua glória nesse lugar, Deus. Senhor, eu te digo, Senhor, que através da fé de um, Senhor, muitos são impactados, Senhor. Eu acredito, Pai, que essa vida precisa de uma pessoa apenas, Senhor, eu acredito, Pai, para que todo o ambiente seja mudado, Senhor. Para que, Senhor Deus, que sentir a sua presença seja impactado, Senhor. Então seja adorado, Senhor. Porque aqui, Senhor, um coração exigendo a sua presença, Senhor. Independente, Senhor, de qualquer coisa, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E eu acredito, Pai, que essa igreja está aqui, Senhor, para poder ver a sua presença nesse lugar, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos te sentir, visita-nos, Senhor Jesus. Se você quer a presença dele, venha. Se você deseja a presença de Deus, meu irmão, faça com que o mundo espiritual morra. Faça-se. E para o mundo espiritual morrer, Senhor, é necessário, Senhor, que nós venhamos, Senhor, nos movimentar, Senhor. A presença de Deus, ela não se manifesta enquanto os seus não se manifestarem pela presença dele. Então se manifesta, Senhor, nesse lugar, Senhor. Nós queremos ver a sua glória, Senhor. Nós queremos te sentir, Pai. Oh, Senhor, seja bem-vindo, Senhor. vossa vida glória, Vamos emanar. mostra-me teu rosto,
Mostra-me tua face, amado Rei. Tu és a minha vida. Tua guia eu respiro. Você vai ao bom casamento. O pão que me alimenta é a tua presença, é a tua essência em mim. Você como criança, te amar pelo que é. Contar em que você está. Acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente. Deixo simplesmente viver. Posso viver longe do seu amor, Senhor. Posso viver longe do seu abraço, Senhor. Posso viver longe do seu abraço, Senhor. Com seus braços de amor, abraça-me. Vamos cantar, se sinta abraçado por ele. Abraça-me. Abraça-me. Com seus braços de amor, quero ser como criança, te amar pelo que é, tocar a inocência. Acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente. Deixo de simplesmente viver. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Posso viver longe do seu abraço, Senhor.
longe do seu aguardo, Senhor, posso viver longe do seu abraço, Senhor. Abraça-me, com seus braços de amor. Abraça-me, com seus braços de amor, com seus braços de amor, com seus braços de amor. Nós hoje voltamos refúgio nos seus braços, com seus braços de amor. Com seus braços de amor. A palavra de Deus que você sempre o dono de justiça, eternamente haverá um Ele voltará para governar as nações. Venha, você sabe o leão que puxa o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que puxa o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um Rei. Ele voltará para governar as nações. Venha, que puxa o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que puxa o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que puxa o leão
o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Se abra o céu e o teu reino venha, nossa festa do nosso Deus. E que se abra o céu e o teu reino venha, nossa festa do nosso Deus. Se abra o céu e o teu reino venha, nossa festa do nosso Deus. Passearam, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus deixam se mudar, e teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus deixam se abrir, e teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus deixam se abrir, seu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Não seremos confundidos, nossa festa no fim, não veio não seremos amados, não seremos confundidos, nossa festa no fim. Aquele que veio como cordeiro, rodará com Deus. Você sabe que você está, a nossa fé e esperança estão em Deus. O Deus que anda o Deus que não dorme nem domina, o Deus que é o Deus que eu creio, Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador. A esperança está em Ti, a esperança está em Ti, meu amado. Se abra os céus, o Seu reino. Eu sou melhor, e agora é Ele com o seu melhor. Que Deus é esse que eu não tenho a minha boca para adorar? Que Deus é esse que eu não tenho disposição para adorar, não? Senhor, Ele merece toda a nossa devoção, Ele merece toda a nossa gratidão, Ele merece todo o louvor que sai dos nossos lábios.
vida em fôlego. Ouve esse Deus. Você pode ouvir esse Deus. Deus vivo. Deus vivo. E quando nós vamos de vida, nós vamos de movimento. Aí você movimentar, começa a adorar a Deus. Você pode, porque já Deus tem suas possibilidades. Se esse é o seu melhor, se esse é o seu melhor, e aí? Mas você sabe que você pode dar mais. Você sabe que você pode entregar mais. Então faça isso nessa noite. Faça isso nessa noite. Mas quer falar que assim que o povo atravessou, ele não cansou, ele não se preocupou com retaliações, ele não se preocupou com o que pensariam dela. Ela dançou na presença de Deus. Ela expressou sua gratidão. Ela expressou sua devoção. E dançou. Ela falou: se você derrubou os seus cavalos e cavaleiros. E ela sabia que Deus está falando. Você sabe a quem você está falando. Você sabe a quem você está falando. O Rei dos Reis está aqui. O Rei dos Reis está aqui. O Rei dos Reis está aqui. Nós chamamos, Senhor. Minha vez, Senhor. A nossa fé, esperança, só em Deus, não de Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança, só em Deus, não de Deus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Amém, você de pé, com seus olhos fechados, ligados a Deus. Que você possa essa noite oferecer um louvor e adoração especial ao Senhor. Que essa noite Deus tenha primazia no seu, no meu, nos nossos corações. Que essa noite Deus quer falar conosco, quer nos fortalecer, quer nos trazer entendimento para que possamos nada já perdemos, glorificar o nome dele, ser salvo por Deus por essa noite, que você possa estar com o seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Fala assim: Senhor meu Deus, nessa noite eu me coloco diante do Senhor para te louvar, para te exaltar. Senhor, tenho fome, fala comigo, segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Em nome de Deus, paz, queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no Ezequiel 47, amém? Ezequiel, capítulo 47, amém? Hoje foi manhã de comunhão, e hoje Deus quer falar conosco, amém? Deus quer falar comigo e quer falar contigo. Quem achou Ezequiel 47, diga amém. Vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim. Quem achou o versículo 3? Diz assim: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel a medir. E mediu 1000 côvados, e fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez, mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos ombros. E mediu mais 1000, e era um rio
que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Repete comigo 5, por favor. E mediu mais rio, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, no rio pelo qual não se podia passar. Fecha os olhos. Grande Deus, eterno Pai, te louvamos nessa noite por tudo que tu és. Declaramos ao Senhor que temos fome e temos sede. Fala conosco neste lugar, segundo a tua misericórdia. Toma um lugar de honra, Senhor. Pode chegar a nossa voz nessa noite e realiza o milagre. Pegando esse bairro em suas mãos, cada vida, cada família, os irmãos que aqui chegaram, aqueles que não puderam vir por motivos diversos, toma todas as suas mãos. Mas nessa noite, fala conosco, Pai. Repreende toda a barreira, toda a entropia que tenta atrapalhar o entendimento da tua palavra. Mas fala conosco neste lugar, em nome de Jesus. Sentai, por favor. Obrigado. Sentai. Amém. Tivemos uma comunhão de manhã, foi bênção, Deus falou conosco. E à noite Deus me deu essa palavra para estar compartilhando com os irmãos. Amém? O tema de hoje é o seguinte: como entender sobre profundidade, permanecendo no raso. Amém? Repete comigo: como entender profundidade, estando no raso. Interessante essa história. Teve um casal, no dia 26 de dezembro de 2004, por 30 minutos, um casal brasileiro com o nome Karina e Isaac foi passear na Tailândia e estavam a 23 metros de profundidade. Eles mergulharam 23 metros. Houve um desencontro de horários e 30 minutos antes, aquele casal resolveu ir pescar e nadar. E com os aparelhos, tubo de oxigênio e tal, pulou e ficaram 30 minutos submersos. O nome dela era Karina e sua esposa era Isaac. Estavam a passeio ali na Tailândia. E esses 23 metros de profundidade, eles depois retornaram, depois de quase 30 minutos, começaram a retornar. Só que antes de retornarem, a chegar na parte saída das águas, eles pararam 5 metros mais ou menos. Então de 23 metros eles voltaram 5 metros, quase 30 minutos. E eles perceberam que a água estava diferente. Perceberam um monte de coisa na água que não tinha poder de mergulhar. Isso a 5 metros da superfície. E aí eles conseguiram chegar na superfície e perceberam que havia passado ali um tsunami. Nos 30 minutos que eles estavam debaixo da água, se você acha no Google, Karina e Isaac, eles mergulharam, fazendo aquela passeio marítimo, pesca marítimo no fundo das águas, por 30 minutos. E quando eles resolvem subir, eles param 5 metros antes da superfície. Porque eles perceberam muitas coisas na água que não tinha quando eles mergulharam. E por causa daqueles 30 minutos, eles foram salvos de terem sido mortos no tsunami. Houve 230 mortes. 230 mil mortes. 230 mil pessoas que não tiveram aquela oportunidade de mergulhar e sair da direção do tsunami, morreram naquelas águas. Porque ali, quando o tsunami, há um movimento das placas tectônicas que mexe com as águas e cria volume, e aquelas ondas vão virando uma crescente, eles vão trazendo tudo que tiver na frente, vão criando árvore, vão levando tudo. Então, por causa de 30 minutos, eles estavam submersos, e por causa desses 30 minutos, eles foram ilesos de morrerem com as 230 mil pessoas. Se você ver no Google, eles dão um testemunho disso. E como por causa desses 30 minutos de mergulho, eles ficaram isentos de terem suas vidas ceifadas por tsunami.
Então, eu conjecturo que naqueles 30 metros de livramento que eles tiveram e não morreram, eu imagino quantos daqueles que morreram, médicos, profissional liberal, desempregado talvez, brasileiro, americano, de toda parte do mundo, alto, baixo, gordo, magro, quantos morreram? Porque a morte veio e não disse como ou quando. Ela veio levando. 230 mil pessoas foram mortas porque não gozaram daqueles 30 minutos de profundidade que foram suficientes para que eles não tivessem mortos e hoje pudessem contar isso. Se vem em casa, você bota no Google, no YouTube, você bota lá, casal que foi livre de morrer na Tailândia do tsunami. Aí você vai ver eles contando essa história. Enquanto isso, abra lá no livro de Efésios capítulo 4. Então nós vemos que a profundidade livrou eles de ter uma morte como morreu aquela multidão, aquela maioria. Então, nosso tema hoje é como entender sobre profundidade, permanecendo no raso. Aqui nessa passagem, Ezequiel diz que um homem saiu a medir, e medindo, as águas estavam no tornozelo, e mediu mais 1000, e as águas iam subindo, a altura do joelho, iam subindo. E você sabe que quando você entra nas águas, e ainda mais se nada muito, bravo como eu, você entra com maior cuidado. E vai andando até onde tem controle, com os pés. Já está firmado no chão, tem areia debaixo do pé, a gente caminha. Só que tem um momento que as águas começam a subir na altura da cintura e já começa a balançar com o nosso corpo. E aí, se você anda mais um pouco, passa da cintura e você vai perdendo o controle. E quando chega na altura do peito, meu irmão, se tu não souber nadar, volta. Porque a água vai te levar. Porque o pé começa a sair do chão, começa a ficar leve, os pés, e a tendência natural é as águas do mar levar aquela pessoa. Então, aqui Ezequiel diz que o homem mediu e a água estava numa crescente, até que disse que só poderia passar naquela profundidade a nado, porque as águas tomavam todo o controle do corpo, e só a nado a pessoa poderia passar naquela região. Só a nado, ele diz aqui no versículo, que só poderia atravessar a nado. Então guarda esse tema de hoje. Como entender sobre profundidade, permanecendo no raso. Falando hoje de manhã, abrindo em Efésios 4, versículo 11, Efésios 4, 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. Então, nós começamos hoje de manhã e trouxemos ali pela palavra o entendimento que há 5 colunas na igreja, 5 ministérios. E é importante que você possa entender que a igreja é constituída por esses 5 ministérios, que é o do apóstolo, que é o do profeta, que é o do mestre, que é o do pastor e do evangelista. 5 ministérios. A igreja tem que estar fundamentada sobre esses 5 ministérios. Então nós podemos ver que muitas das vezes nós estamos perdidos na casa do Pai, porque não entendemos ainda em qual dessas situações nos encaixamos. Eu não consigo entender se eu tenho chamado para o pastorado, ou para o ministério profético, ou se tenho chamado para ser mestre, ou se sou chamado para ser evangelista, ou se sou chamado para ser um pastor. E isso causa uma confusão, e muitas vezes nós não assumimos o compromisso de andar nas águas e deixar que o Espírito nos conduza.
E por não permitir que o Espírito nos conduza, nós nunca poderemos entender qual o motivo, qual a razão, qual o propósito desses 5 ministérios na casa do Senhor. Cada um ser humano, Deus deu um dom, temos que ter mais de um dom, mais de um, como o apóstolo Paulo, por exemplo, e outros irmãos, na era atual, a era pós-moderna. Temos que ter um chamado para evangelista, eu também exerce bem o pastorado. Pelo menos quando acabei o seminário, eu fui receber a carteira de pastor evangelista. Então, cada um tem um ministério, mais ministérios. Uma função, tem pessoas que se sente bem na ação de administrar alimentos para as pessoas carentes. Outros têm uma chamada especial para ser missionário. Outros têm um cuidado especial para o ensino. Eu gosto de ensinar. E outros para pastorear, que é o que apacenta. Mas tem aquele que tem o chamado para o ministério profético. Mas se não entendemos, ou nós nos encontrarmos num desses chamados, nós estaremos como essa pessoa que Ezequiel diz, que é levado pelas águas, e o homem vem com um cordel medir. Mas nós não temos a coragem de deixar as águas nos levarem. Porque se eu não resistir à força das águas, eu não mergulho, eu não ando. Porque as águas começam a tomar o domínio do meu corpo. E muitas das vezes o Espírito quer nos tirar o pé do chão para mostrarmos totalmente sob seu controle. Mas nós resistimos e não queremos mergulhar. E paramos na medida naquele processo de medir, nós paramos e não deixamos o Espírito nos conduzir. E com isso, nós entramos em confusão, porque não entendemos em qual uma dessas colunas eu me adapto melhor. Em qual desses chamados, seu ministério profético, apostólico, mestre, evangelista ou pastorado, eu não consigo entender. E por não conseguir entender, eu fico na margem, na periferia. Então o tema hoje é temático. Como entender sobre profundidade, permanecendo no raso. E o raso é como estavam essas pessoas. Eu falei que na Tailândia esse casal, Isaac e Karina, estavam passeando. Mas de repente, isso foi em 26 de dezembro de 2004. Você acha isso no YouTube ou no YouTube? Foram passear e marcaram com o grupo, né? De pescar, de mergulhar. Só que por causa de meia hora, eles antecederam e foram os dois sozinhos. E foram essas meia horas e salvaram eles. Ele estava a 25 metros de profundidade. E nós estávamos sabendo que lá em cima estava acabando de passar um tsunami. Quando eles voltam, é que eles veem 230 mil pessoas foram mortas na Tailândia. Porque eles estavam na profundidade, eles não morreram. O que eu trago para a nossa vida? A vida prática. Quando você está na profundidade com Deus, você não morre com os acidentes do mundo natural de hoje, irmão. Se você mergulha em Deus, você não consegue ser levado pelos ventos de doutrinas que passam sobre a face da terra. Se você mergulhar em Deus, você é levado pelas confusões que se criam no meio do povo cristão. Se você mergulhar em Deus, descobrir que eu me adapto mais na coluna tal do Ministério X. Aí você começa a trabalhar ali, glorificar a Deus e render, e você se envolve com o trabalho de tal maneira que problemas do passado não conseguem tirar você do propósito. Situações que tiravam a sua paz, ou que te inquietavam no passado, quando você descobre quem é você em Deus, como Deus se manifesta na sua vida, aí você começa a se envolver com Deus, você mergulha de verdade. Mergulhar de verdade é não ficar no raso, é não ficar na periferia. Aí você não, eu me adapto mais no ministério evangelístico, eu vou à rua, trago pessoas e falo, pastor, aí. Eu não me adapto mais a ensinar, irmão, vamos estudar livro tal, e consigo passar para a igreja o que vem do apóstolo, o que vem do ministério profético, e que eu disseco, e ao dissecar eu consigo ter a didática, o ensino pedagógico, consigo passar para a igreja, alimentar, apacentar almas. Como encontro. Mas se eu não me envolvo dessa maneira, eu não consigo entender o significado dessas 5 colunas ministeriais na casa do Senhor. Eu não consigo encontrar base, mas por que eu não consigo me fundamentar em uma dessas bases?
Porque eu não quero ir no fundo. Eu quero ficar no raso. E no raso, como Deus vai se revelar para mim no raso? Como Deus vai se revelar para mim e para você no raso? Porque há coisas que só na profundidade o Espírito revela para mim e para você. Tem coisas que a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Senhor, porque elas têm uma esfera espiritual. O homem natural não entende. Às vezes nós estamos na periferia com pensamentos humanos naturais, sem deixar que o Espírito envolva-nos, tome a nossa mente e nos use como Ele quer. Porque há milagres que eu só consigo ter acesso quando eu mergulho no Senhor. E na periferia eu não consigo. Na periferia parece loucura. Na periferia, o tsunami está vindo, irmão. O tsunami vem com confusão, com intriga, com ciúme, com disputa. O tsunami vem e sai arrastando 230 mil pessoas morrendo. Mas hoje não tem. Quantos têm morrido dentro da casa do Senhor? Ou aqueles que pensam em entrar. Porque eles estão olhando para o natural. Estão no raso. No raso não tem revelação, irmãos. Mas onde está que no raso não tem revelação? Abra lá no livro de Marcos 14. Marcos 14. Você vai entender que você estando no raso, mesmo que haja um esforço, nem o Senhor conseguiu passar a mensagem para quem estava no raso, irmão. Nem o Senhor conseguiu. Mas como é que eu vou explicar sobre 5 ministérios apostólicos se a pessoa não entra na profundidade do Espírito Santo? Como eu vou explicar que o Senhor separou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para pastor, se eu não consigo entrar onde Deus quer, que é na profundidade? Para entrar na profundidade do Senhor, deixar o Espírito nos conduzir, e diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e... Ele falou cada dia, mano. Não é de vez em quando, é cada dia. Então, como eu vou estar no profundo se eu quero viver no raso? Como você vai me levar para o profundo se eu não quero ir? Ele não vai me obrigar a mergulhar, ele vai me convidar. Ele quer revelar as características dessas 5 colunas ministeriais que dão base para a igreja. Mas para isso eu tenho que entrar na profundidade com o Senhor. E Deus, nem o próprio Senhor conseguiu trazer alguém do raso para a profundidade que Ele queria revelar. Você vai ler aqui no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 70, que o Senhor fala assim: mas ele, o menor, e a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois, porque ali estavam, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Como entender a profundidade estando no raso? E o Senhor havia dito: Pedro, o diabo pediu para ser mandado tua alma. Eu roguei ao Pai. Eu imagino o Senhor querendo revelar tudo isso para Pedro. E Pedro falou assim: eu sou capaz de morrer para o Senhor. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Pedro, mas Senhor, eu ando com o Senhor. Senhor, eu tirei a moeda da boca do peixe, paguei nosso imposto. Eu pisei sobre as águas. Senhor, alguém os barcos. Eu estou te seguindo, seu Pedro. O diabo pediu para ser andado na tua alma. Eu roguei ao Pai. Só dizer: Pedro, eu não deixei. Aí o Senhor deu uma bola para que nessa correção ainda tem profecia. Então falou: Pedro, como se converter? Você iria se converter de verdade? Que às vezes só não querendo entender a profundidade, nem interessa saber o que significa as 5 colunas ministeriais da igreja, porque eu não quero me envolver. Ao Senhor disse: Pedro, quando se converteres, apacenta as minhas ovelhas. Quando se converteres, Pedro, apacenta os teus irmãos. Pedro vai ter uma hora que vai se converter. Só quer dizer, Pedro vai ter uma hora que vai se quebrantar. Vai ter uma hora que verdadeiramente
você vai ser usado pelo Espírito. Porque quando nós não somos usados pelo Espírito, irmão, nós queremos usar o Espírito Santo. Quando eu não me deixo ser usado pelo Espírito, eu quero usar. Usar como? Fazer a minha vontade e me encaixando na vontade dele. Eu não deixo ele fazer a vontade dele através de mim. Não, eu faço a minha vontade e tento encaixar ele na minha vontade. Aí o Senhor disse, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Então, como descobrir em que parte dos 5 ministérios apóstolos que eu estou, do ministério profético do Senhor, apostólico, se não mergulha? Como devo me revelar? De repente tem uma chamada para servir, que é uma bênção. De repente vai à rua, é uma bênção. Não sabe se aproximar de pessoas sem falar do reino. De repente pega o microfone e vai para uma praça e vai fazer como Pedro. Milhares de almas girando. Mas há um grande perigo, irmão, de nós resistirmos esse chamado do Senhor para que ele se revele. Porque ele diz, chegai-vos a mim, eu chegarei para vós. Nós não queremos chegar, queremos viver na periferia, no raso. Nós queremos fazer a nossa vontade e do Senhor se der tempo. Como ele vai nos revelar? Qual as características das 5 colunas ministeriais? Tem muitos irmãos que você perguntar qual é a base do Evangelho? Qual a identidade da igreja? Me fala uma das colunas da igreja. O senhor não sabe, irmão. E é isso que nos propõe Deus, está trazendo esse entendimento para que os irmãos não se percam, porque muitos se perdem, porque não se encontram no meio da igreja. Eu não sei identificar de onde eu sou. Eu acho que eu estou ali tapando buraco, perdoa a expressão. Eu acho que eu estou ali marcando ponto. Porque eu não consigo entender qual o meu propósito naquele lugar. Ainda não entendeu o propósito das 5 colunas ministeriais. Ainda não entendeu que Deus chamou um para apóstolo, outro para profeta, outro para mestre, outro para evangelista, outro para pastores e apacentadores. Enquanto não descubro isso, eu ando como folha levada pelo vento. Não consigo criar raízes. Não consigo me sustentar. Não consigo deixar que as águas do Espírito me levem, porque eu vou resistir. Não. Até ouço falar do Espírito Santo e faço como Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Eu imagino a terceira vez quando o Senhor fala com Pedro. Aí quando o Senhor percebe a resistência de Pedro e fala, Pedro, o diabo pediu para você andar a tua vida. E eu roguei ao Pai. Quando se convertesse, apacentando e andava com o Senhor, mas não tinha passado pelo processo genuíno da conversão. E quando não passava pelo processo genuíno da conversão, eu tenho a prática de, além de estar no raso, eu dirigir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, mas Deus é poderoso, mas Deus não se intromete na vida da minha vida. Deus convida. Por isso que o homem sai a medir o cordel. E quando você deixa, Senhor, deixa-me aqui, envia-me aqui. É diferente, irmão. Aí você, com certeza, Deus vai te revelar quais as funções dessas 5 bases do Evangelho e vai te usar com graça. E nada vai te parar. Porque você vai estar enraizado nas 5 colunas do Evangelho. Às vezes nós vemos por aí crente perdido, com parada tonta, é porque não sabe qual é a base do Evangelho. E não sabe onde está fundamentado sua vida e para que nós chamamos. Fica nessa situação de estar sendo metido. Mas eu não vou, não sei nadar. O Espírito vem te conduz. Não sei nadar, só vou quando eu aprender a nadar. Um dia eu aprendo. Um dia eu vou. Um dia eu aprendo. Deus vem, eu vou te conduzir. Eu vou te ensinar, eu vou mostrar a você quem eu sou na sua vida. Não vou. Quando eu não sentir, eu não vou. Aí eu disse, Pedro, quando se converteres, apacenta os seus irmãos. Como entender a profundidade? Estando no raso, permanecendo no raso. Não tem como, irmão. Aí você vai falar de 5 colunas do Evangelho, base do Evangelho, você não vai entender. Eu? Chamado para ser pastor nada. Eu?
profético, tanto profético, ministério profético. Mestre, tem tempo para ensinar, não. Evangelista e a rua buscar, estou muito ocupado. Pastor, para sentar e sofrer, eu ouço história de pastor. Não entende. E se não entender, vai permanecer no raso. Então é importante entender, irmãos. Teve também uma outra pessoa que o Senhor esteve ali ao lado para entender o tempo todo que ele esteve e não entendeu. Abra lá em Mateus 27, por favor. Mateus 27. Como entender profundidade estando no raso? Não tem como, irmão. Não tem como. Não tem como Deus revelar coisas para nós estando no raso, porque é até perigoso, irmão. Porque quanto mais você se aproxima do Senhor, você entra em esferas e profundidades espirituais em que quem é muito é dado, muito é cobrado. Quem é muito é dado, muito é cobrado, é o que Deus diz. Então você vai entrar em esferas espirituais que anteriormente você não teria acesso. Então entenda que naquelas novas áreas espirituais, os inimigos são outros, irmão. Os inimigos são outros. Ah, não tem. Eu vou fazer aquilo ali que o fulano faz. Quantas pessoas machucam com isso, irmão? Quantas pessoas que não entendem qual o propósito das 5 coluna ministeriais se metem a fazer coisas que não têm chamado para fazer, entra numa área que vai encarar inimigos que ele não encararia se estivesse no seu caminho, na sua chamada, dentro do seu perfil, da sua característica, dentro do seu quadrado. Mas a pessoa que mexe em áreas que não tem acesso, não tem autoridade para se meter, aí mexe com inimigos que ele não conhece, que não entende e que vão derrubá-lo, Quanta gente, sempre digo isso, eu gosto de repetir, mas não tem jeito. Posso sair fora, irmão. Porque em áreas não era permitido. Ou então, ele ainda não tinha condições de militar naquela área. Ah, mas eu acho que sou, eu acho que posso, eu acho que faço. Ainda não entendeu o propósito assim como o ministério. Não entendeu. E cada uma dessas áreas são inimigos naquela área. Eu sempre digo, cada terra, a terra da promessa, você conquista territórios. E cada território tem um inimigo que outro. Ah, cadê o inimigo? Vou viver até Jesus voltar sem guerra. Duvido, a guerra é para nos aprimorar. Cada faixa de terra que você ganha em Gaza, cada tem um inimigo. Eles vão estar até Jesus voltar para você a igreja. O que vai acontecer é você se aperfeiçoar e te dar uma habilidade para lutar com esses inimigos. Mas quando? Entende o propósito da sua chamada para o Evangelho. Se você entender o propósito das 5 bases do Evangelho, 5 colunas ministeriais, você vai lutar em vão com a arma errada. Vai encarar o inimigo com a arma errada. Vai se machucar. E como tem se machucado? Tem pessoas que falam assim, o pastor não quero saber mais não. E enquanto pessoas que a gente vai conversar ali, um dia uma hora evangelista, não quero saber disso mais não. Semana do segundo, 3h pouca da manhã, conversando com uma pessoa que pediu uma orientação, aí eu alonguei a conversa, nem te juro conversando. Falei, viu, por acaso não. E daqui a pouco a conversa vai, eu estou falando do evangelho para você, não, eu fui um dia. Entendi o porquê você me fez te conhecer hoje. Entendi o porquê Deus nos fez encontrar hoje. Mudou de conversa e tal. Muito que eu ouvi, Deus te abençoe. Então a pessoa vem, assume funções. Eu sou. E vai, irmão. E vai encarar um inimigo que não fazia parte do seu trajeto. É muito sério, irmãos. Pessoas que ainda não entenderam o propósito da base do Evangelho. As bases. Se machucam. Aí se decepcionam com Jesus, irmão. E o que mais difere é contra Jesus. Por quê? Porque a pessoa não entendeu o propósito. Não entendeu o que você falou, rapaz, tem que se converter. Você entrar mais profundo, confirmar suas bases, apacenta seus irmãos. Você está no raso, cara. Você vai se machucar. O inimigo pediu para te explodir, para arrebentar contigo. Eu que não deixei. Vai, aprofunda mais um pouco, rapaz. Aprofunda-se. Aí, quando ele entendeu isso,
foi diferente a ação desse homem. Aqui no livro de Mateus 27, versículo 4 e 5 diz assim: dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Estava com Jesus, não entendeu o propósito do chamado, vendeu Jesus. Porque para ele Jesus era um guerreiro, quer pegar a espada e lutar contra o guerreiro de César. Não entendeu que o rei lá do céu era outro. E aí entrega Jesus com o maior ódio. Por quê? Não, esse cara é falso, é um pastor. Depois ele traiu o sangue inocente. Estava no caminho, mas não quis se aprofundar, ficou no raso. O mundo espiritual veio, pá, deu uma rasteira. Quantos têm caído no mundo espiritual porque não entendem a base do Evangelho? O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é vende doce na esquina. O Evangelho não é comércio. O Evangelho é a manifestação do reino do céu na terra aos homens. E nós fazemos parte disso. Mas para nós frutificarmos nisso, ou nesse propósito do Senhor, temos que entender as bases. Temos que saber o porquê. Quem somos nós? Foi aquela pregação que eu terminei um tempo atrás. Quando descobrimos quem somos, tudo muda. Quando descobrimos quem somos no Evangelho, tudo muda. Aí, às vezes, repetimos os mesmos vícios, os mesmos defeitos, e o apóstolo Paulo disse que já era para estarmos comendo comida sólida, mas nós estamos alimentando de leite, de papinha, porque não entendemos quem somos nós, ou no Evangelho, ou não entendemos a razão do nosso chamado. Não entendemos a base do Evangelho. Ah, mas eu tenho conhecimento, mas entendeu a base? Se entendeu, isso aí era para estar frutificando, trabalhando e não dando trabalho. Então são 5 as bases do Evangelho: apostolado, ministério profético, mestres, pastores e evangelistas. Aí nessas áreas vai entrar missões, serviço. Nessas áreas vai entrar ali várias funções. Por quê? Ah, mas eu sou músico, eu sou da cantina, mas tenho chamado. Se encaixa em nenhuma dessas colunas. Tem mais um apóstolo Paulo se encaixar. E muitos homens hoje também. Então é fundamental, irmãos. Se você ainda não descobriu qual o propósito do seu chamado, quando você se encaixa melhor, tem tempo. Tem tempo. Porque o mesmo Deus que nos chamou, nos comissionou, lá em Jeremias 1,5, ele diz que antes do ventre materno, ele nos chamou, nos comissionou, nos deu a nação como profeta. Ele morre e cobra. E essa mesma palavra que nós rejeitamos hoje, ou rejeitamos hoje, ela vai nos julgar no futuro. A mesma palavra que eu rejeito hoje, essa palavra vai nos julgar na eternidade. Então, hoje é tempo. Hoje é inaceitável. Não façamos como Judas. Pedro não teve jeito, mas Judas não. Judas vai, vende o Senhor por 30 moedas, depois descobre que traiu o Senhor e não se arrepende, tem remorso. Às vezes nós não conseguimos entender que somos nós chamados do Senhor, não conseguimos entender qual a função que o Senhor me leva para praticar, eu fico confuso, na confusão eu não trabalho, eu atrapalho, ainda sou sujeito a sentir remorso e não arrependimento. Eu erro e como sou ali, venho confronto, eu me revolto porque não estou entendendo, não tenho razão, ele não tinha razão, e o que acontece? Está perdido na casa do pai, irmãos. Fica igual um filho mais velho. Você nunca me deu um boi, um cabrito, uma ovelha para comer. E esse aí, ó, voltou, o senhor mata um bezerro para ele. Ficamos perdidos na casa do pai. Quando eu não entendo a razão, o propósito do meu chamado. Quando eu não entendo as bases do Evangelho. Como entender sobre profundidade? Permanecendo no raso. Quando eu permaneço no raso, eu não consigo receber discernimento. Eu não consigo receber entendimento de quem eu sou, para que eu fui formado e o que fazer. Com isso, eu não consigo me identificar em qual coluna ministerial que eu tenho base.
ou eu tenho que fixar a minha base. E cada um de nós na face da terra, irmão, fomos chamados para ocupar um ou mais espaços nessas bases do Evangelho. Não existe ninguém neste mundo que foi criado para viver aleatoriamente. Não. Cada um de nós temos que nos encaixar em uma das bases do Evangelho. Como viver, como entender sobre profundidade, permanecendo no raso. Tem mais uma pessoa também, irmãos. Aqui no livro de João, capítulo 24. João 24. Aqui tem uma experiência tremenda, na qual eu convido meus irmãos para meditarmos nessa noite. Outra pessoa, 24 não tem, é João 20, irmão. Senão, só Jesus na causa. Perdão, meu irmão. 24 não tem. João 20, aí sim, no versículo 24, diz o seguinte: Tomé, um dos 12, era um dos 12 apóstolos, irmão. Olha como é que é interessante. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e se não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira alguma eu crerei. Então tinha novidade no ministério de Jesus, mas Tomé não sabia que ele faltou os cultos, irmão. Ele não estava no culto, como Jesus ressuscitou. Jesus marcou para encontrar com o discípulo, mas Tomé faltava os cultos. Como entender as bases do Evangelho se eu não sou fiel nem aos cultos? Fica difícil, porque há um dia que tem uma revelação que toda a igreja recebe. Eu estou distante, como é que eu vou ter revelação? Então, como entender profundidade permanecendo no raso? Entenda bem, como, irmão? Como eu sabia me revelar a profundidade? Você tem medo de ir para o inferno? Eu vou nada. Eu falando de tal nada, eu vou nada. Vem, irmão, tem revelação, tem graça, tem favor. Eu vou nada. Mano, o salva-vida é fera. O salva-vida que está aí, que é o Espírito Santo, ele é campeão mundial de natação, irmão. Vem que ele te segura. Não vou nada, não confio, não tenho intimidade com ele. Não sei. Se ele acha escorrega da mão, morro afogado, aí eu fico no raso. No raso. Faço no raso, não tem revelação do Espírito Santo. Que vai nos matar, irmão. Se você ficar no raso, o Senhor não dá o que eu tenho para receber. Eu tenho coisas guardadas no arsenal ou no almoxerifado do Espírito Santo que eu não vou receber se eu não me aprofundar. Estamos vendo, porque casal mesmo não na Tailândia. 30 metros, 25 metros de profundidade. Foi o suficiente para sair daquela mortandade de 230 mil pessoas. Quando você aprofunda, você não morre. Muitos morrem porque não estão profundo, estão no raso. No raso, o vento vem e arranca a árvore. No raso, a raiz não tem sustentabilidade. Qualquer vento forte arranca. E passou uma onda de inverno na igreja. Eu vou sair, eu vou embora, eu vou ficar nada. Eu não estou chamado para isso, não. Irmão, tu foi tirar você do ministério porque eu tenho mais chamado que você. E eu vou embora. Fica assim, vai embora. O vento vem. Se não estiver no profundo, você não entende a revelação do Espírito Santo. E o Senhor permite, Filipenses, não é pastor Márcio não, Filipenses diz que o Senhor permite tudo isso para que os fiéis se sobressaiam. Não foi, só falou. Paulo disse que quando Paulo foi preso, uns pregavam por inveja, uns por fia, uns para dizer assim, tu pode, eu nem posso. Ele falou, é importante, irmão, é que a mulher seja pregada. Com ira, com inveja, com contenta, com isso. Importante ser pregado, então não pode parar, irmão. Está entendendo a revelação das 5 colunas? Está entendendo que são as bases do Evangelho? Estamos falando de mim, não, deixa eu falar, vai embora. Meu irmão, você vai, eu não posso, aquilo que falou de mim é calúnia, meu irmão. Você está entendendo a razão? Vai embora. Entendeu? Tirar a pé minha árvore que não tem fruto. Aí alguém, na beira do mato, jogando pedra, não tem uma folha na árvore, cara, pega na árvore. Pedro, tem folha, não, mas tu viu folha ali, não tem, irmão. Mas eu boto a manga cheia de manga, água dentro do barco, nem seria verde. Só derruba. Manga verde, jaca verde, mato, tudo verde.
porque tem fruto. Então, meu irmão, entendeu a razão que tem que chamar? Se você entendeu que está caminhando, você caminhar. Vai ser viajado. Alguém vai tripudiar sobre a sua vida. Continua, irmão. Alguém me ligou hoje, ó. Meu marido falou que vai embora. Não, continua. Não para. Olha, não para. Não para. Não para que o diabo, quando ele está perdendo, ele apela. O diabo é igual aquele cachorro sem dono, irmão. Quando ele está perdendo, ele faz coisas que você nem imagina. Se você entender a base e continuar, Deus vai honrar o teu esforço. Vai ser com lágrimas, você vai honrar. Senhor, entendi o teu chamado. Está doendo, pai, está difícil, mas eu não vou parar. Você fala, serva bom e fiel. Serva bom e fiel. Você está entendendo a razão do seu chamado. E quando você é chamado, você entende a razão do chamado, você vai ser provado. E as provas que vêm contra mim e contra você são diversas. É em casa, nas finanças, uma porta de emprego que se fecha. É alguém que levanta uma calúnia doentia contra você, contra mim. É alguém que diz assim, é melhor do que eu, é mais sábio do que eu, não é. Irmão, entendeu a razão? Permanece. Porque é importante você cumprir as funções do seu chamado. Amém? O importante é entender. Para terminar, então aqui nós vimos que Tomé, por não estar em comunhão com os irmãos, ele não viu Jesus ressuscitar. Que nada! As mulheres, não, eu vi, falei com ele. Essa é de mentira. É de história. Você vai botar o dedo no fundo da lança, no fundo do prego. Eu não crerei. O senhor falou. Aí o senhor surge, irmão. O senhor vai e atravessa a parede onde estava o discípulo no cenário. O senhor, olha que tremenda manifestação. Ele atravessa a parede e fala, bem-aventurados que não viram e creram. Senhor, eu vou desistir. Então é importante você entender qual a razão do teu chamado. Qual ministério lhe dá muito mais? Profético, meu irmão, faz com selo. Como pastor, faz com selo. Ah, mas eu tenho uma obra de missões. Não, eu tenho chamado para missões. Faça com selo. Ah, mas eu tenho chamado para evangelista. Eu vou à rua, eu não sei falar, parar, andar, sem dar no reino do céu para pessoas. Eu faça com zelo. E ainda com zelo. Eu disse lá em Lucas 17. Se fizermos tudo que nos foi mandado fazer, podemos considerar servos inúteis. Porque se fizermos o que devia ter sido feito. Não, eu faço, eu sou apóstolo, sou pastor, eu sou mestre, meu irmão. Se fizermos tudo que nos foi mandado fazer, podemos considerar servos inúteis, só que devia ter sido feito. Isso é para que nós não nos vangloriarmos, irmão. Porque não pensa, irmão, porque eu fiz, você fez, nós fazemos. Não, nós somos instrumento do Senhor. Ele, o que o Senhor falou? Não venham, que só cresça e que eu diminua. Quando você entende a razão dos 5 chamados, você vive para a glória do Senhor. É tudo por Ele, para Ele e com Ele. Se eu não entender a razão do meu chamado, eu não consigo fazer nem para Ele. E nem por Ele. E muito menos com Ele. Porque o Senhor não recebe, irmão. Então, que você possa entender nessa noite, há um propósito, há uma razão para o seu e o meu chamado. Tem que perceber, é porque não dá para passar aquelas imagens que passamos de manhã agora, para você entender a razão das 5 colunas ministeriais, a razão da base do Evangelho. Você tem que lutar para descobrir, ora o Senhor, jejum, para descobrir aonde você se encaixa. E quando você tiver discernimento, onde se encaixa melhor. Faça com zelo. Amém? Para terminar, o último versículo, Atos 2, e fechamos a Bíblia. Atos, lá no capítulo 2. Aí o Senhor fala, lá em João, em Lucas, o Senhor fala com Pedro, Pedro, antes que eu falo antes, 3 vezes tu me negarás. E Pedro se achando, estou com o Senhor, estou com o Senhor já há um tempo, quase 3 anos, que, irmão, entenda bem, evangelho não é NPS. Ah, evangelho não é tempo de casa, evangelho é quebrantamento e entendimento. Pode uma pessoa se converter amanhã, chegar aqui e pregar, e fazer uma bênção, e
Infelizmente, nós, seres humanos, criamos ciúme. Tem lugar que puxa microfone, tem lugares que a Glória chegou agora, que está na janela. Esse irmão chegou agora, está orando? Essa irmã chegou agora, está servindo? Esse irmão, estou aqui há tanto tempo, não faço. Qual a profundidade da sua raiz? Qual a profundidade da nossa raiz? Ah, mas demais, eu perdi tanto tempo, nunca peguei nenhuma toalha. Eu não chego agora, e está fazendo tantas coisas. Muitos fazem muito, ou poucos fazem muito, porque muitos não querem fazer nada. Então, qual a razão do seu chamado? Qual a razão? Você entende a razão das 5 colunas? Onde você se encaixa mais nas 5 colunas? Último versículo, Atos 2, versículo 41, e pode fechar sua Bíblia. Atos 2, 41, e pode fechar sua Bíblia. Diz assim: de sorte que foram batizados aos que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja. Sabe quem foi esse homem? Foi aquele mesmo homem que falou assim: você é um ditador, sai de mim. Você estava com Jesus. E eu não sei não. Você é igual, fala igual um deles. Você é louca? É o mesmo homem que negou Jesus quando ele morre. É o mesmo homem que lá na frente, em Atos 2, ele entende a razão dele no chamado. É o mesmo homem que lá na frente, ele ganha 3.000 almas com a sua palavra. Eu costumo dizer, nossos dons, a nossa beleza física, nosso intelecto, isso chama a atenção de homens. Like no Facebook, like no Instagram. Caráter chama a atenção de Deus. Quer entender a razão dos 5 ministérios? Quer entender onde você se encaixa nesses 5 ministérios? Deixa o Espírito polir o seu caráter. Deixa o Espírito mostrar para você o que ele quer do seu caráter. E quando olha para mim e para você, ele não é para a roupa bonita, camisa azul, terno preto, cabelo, relógio. Não, ele olha para quê? Para mim e para você, o nosso caráter. Quando ele acha o nosso caráter andando em direção do que ele quer, do que ele propôs, ele se apresenta. Deixa eu aqui. Porque ele diz: chegai-vos a mim. Como eu chego a Deus? Quando eu começo a polir, ou deixar ser polido o meu caráter. Quando o meu caráter é trabalhado, eu consigo entender que eu fui chamado para ser servo, para ser escravo no Senhor, o Senhor fala assim: entendeu? Fala, Ângelo, dá para ele essa nova ficha aqui, ó. Essa nova missão. Lembra do escritório? Como é que é? Às vezes um está na carteira cheia de missões. Dá fulano. Eu disse: não, você não deve ficar segurando. Essa missão aí não, eu confio nele, confio nela. Quando aqui é muito é dado, muito é cobrado. E o Senhor diz: ao que tem, lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até o desejo. Então entenda, irmão, há uma razão. Há uma coluna, há 5 colunas ministeriais. A partir de hoje, comece a orar ao Senhor e perguntar aonde você se encaixa mais. Começa a perguntar ao Senhor qual parte do meu caráter tem que ser trabalhada. Começa a perguntar, até aqueles milagres que pareceram não conseguimos vencer, eles são. Que o milagre, crente não corre atrás de milagre. Ah, não, eu vou mudar de ministério, que lá fogo cai. Não, mentira. Eu te ensinar e seguiremos que creio. Quando eu mostro que eu creio, quando eu deixo o Espírito polir o meu caráter, quando eu sigo a vontade do Senhor, e o que tem na minha vida, que veio do reino dos céus para mim, já está feito, se manifesta na minha vida. Eu só olho para o meu caráter, ele está sendo trabalhado. Então, quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, o que é nosso, ninguém toma, se revela, se manifesta. Amém? Porque você possa guardar nessa noite, essa palavra, que o Senhor possa nos revelar com mais profundidade, e com certeza, irmão, a partir do momento que nós entendemos isso, nunca mais somos vistos dele. Acidentes e incidentes do passado, eles são cortados na nossa vida, porque nós aprendemos a passar por cima de todos eles. Aqueles incidentes que pararam o caminhar e que não deixaram a gente deixar polir o nosso caráter, agora vai vir na cultura. Sabe o que é virar cultura? Eu não viver sem fazer aquilo. Quando eu entendo quem sou eu no Evangelho,
quando eu entendo a razão da minha existência na casa do Senhor, como eu faço, né? Porque eu faço por querer glorificar a Deus, por fazer parte do meu ser, do meu íntimo. Minha vida não é mais minha, eu entendo que a minha vida agora é do Senhor. Eu entendo dessa forma. Então que você possa entender, você possa entender que a sua e a minha vida não é do Senhor. E o Senhor quer que nós venhamos a entender dessa forma, sabe por quê? Coisas maiores Ele quer nos apresentar. Coisas maiores Ele quer nos dar a fazer. Ou nos conduzir a fazer. Só que o perigo é nós passarmos essa vida e não entender isso. E fazer como Elias, cortar o ministério. Ser tocado por alguém fazer o que eu fui chamado para fazer, porque eu não entendi a razão do meu chamado. Eu não entendi aonde eu me adaptava mais, em qual coluna das bases do Evangelho eu me adaptava mais. Calma, por não entender, eu não deixo Deus fazer na minha vida o que é para Ele fazer. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Vamos estar orando nesse